Oi pessoal, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Tô vendo que vocês estão acessando lá os links do vídeo. Tô sabendo que vocês estão estudando direitinho. Vocês estão estudando, né? Muito bem. Então, pessoal, essa sexta a tia Cris vai fazer o seguinte: eu vou passar para vocês o roteiro de todos os trabalhos do primeiro bimestre. Lembra que a gente mandou na agenda os trabalhos? Como tudo mudou, aqueles trabalhos também vão mudar, tá? Então, assim, provavelmente eu combinei com a tia Lu e ela vai mandar isso já escrito. Mas aí eu vou explicar que como não tem como vocês irem para a escola e as mães tirarem dúvida, eu já vou explicar cada trabalho, tá bom? Então vamos lá, eu vou começar pelo trabalho de ciências. O trabalho de ciências que foi na agenda seria para vocês todos os trabalhos, na verdade, seriam feitos em sala de aula, porque a proposta era a gente fazer junto, certo? Só que não tem como. E aí, para a gente poder otimizar esse tempo e vocês já deixarem esses trabalhos prontos, para quando a gente pedir já tá pronto e não perder tempo, a gente vai passar para vocês, tá combinado? Então vamos lá, trabalho de ciências. Antes seria para a gente construir o sistema solar na sala, lembra que a tia Cris falou com vocês? Né, tia Luciana também? Nós iríamos ter o TNT grandão, preto, cada um ia levar o material e a gente ia fazer o sistema solar em conjunto. Só que devido a tudo isso, nós vamos fazer diferente. Cada um vai fazer o seu sistema solar em casa. Como a gente vai fazer isso, tia Cris? Então vamos lá. A gente vai utilizar uma caixa. Pode ser uma caixa de sapato, pode ser uma caixa de leite, uma caixa que você tenha, que você consiga levar para a escola, tá? Você vai fazer o sistema solar dentro dessa caixa. Então você precisa ter todos os planetas do sistema solar e o Sol, tá? Quem tiver dúvida pode pesquisar quais são, como são no livro que tem, ou pode pesquisar na internet mesmo, tá? Dentro da caixa, se for possível, a gente vai pintar o fundo de preto. Tia Cris, não tem como ir na papelaria agora, a papelaria tá fechada. Não tem problema. Se você já tiver essa tinta guache preta, você pinta. Se não tiver, a gente vai usar a nossa imaginação. A gente pode fazer com papel alumínio, aquele papel lá que a mãe tem na cozinha. A gente pode forrar ele com papel alumínio, aquele papel laminado que cobre alimento. Ó, é uma sugestão, tá? Eu tenho de repente um papel preto em casa, eu tenho cartolina preta, eu posso fazer o fundo com a cartolina preta, tá bom? Olha, eu tô dando algumas dicas. Então a gente vai ter uma caixa, a gente vai ter que ter o fundo dessa caixa, a gente vai fazer os planetas. Como eu vou fazer os planetas? Eu posso usar bolinha de isopor. Tia Cris, eu não tenho como comprar bolinha de isopor. Então a gente pode fazer com papel amassadinho, bolinha de papel, e aí você pode prender com durex ou fita crepe. Eu posso utilizar algum círculo, alguma esfera. Olha aí a gente trabalhando matemática. Esfera que você tenha na sua casa que você não utilize mais, uma bolinha de ping-pong que você não usa, né? Algum material dessa forma. Tia Cris, eu posso desenhar os planetas e aí eu recorto e eu colo na caixa? Pode, mas você também pode botar numa linha ou num nylon e deixar ele soltinho, colar em cima da caixa e deixar os planetas soltinhos, tá? E aí eu tenho que fazer também o Sol. O Sol eu posso usar com papel amarelo amassado, um tecido amassado que a gente colhe e faço ele amassadinho de repente no cantinho da caixa, tá? E aí eu vou escrever, cada um vai escrever o nome dos planetas na ordem lá e o nome do Sol. Vai escrever do lado de fora da caixa. Vocês podem encapar aí com a cor que vocês quiserem, com o material que vocês tiverem, papel de presente, e aí coloca lá escrito Sistema Solar, tá? É importante ter o nome dos planetas, é importante ter o nome lá do Sol e a sua identificação. Cada um vai usar o material que tem em casa, tá combinado? Então esse é o trabalho de ciências, que a princípio seria em grupo, mas a gente vai fazer assim individual e já vai deixar pronto. Então já tem essa tarefa aí para o final de semana, combinado? Tia Cris, e o valor continua o mesmo? Então, a princípio, vai ser aquele, mas pode ter alterações. Então a gente vai esperar tudo se organizar, tudo se normalizar e aí a gente passa esse valor. Mas é importante porque vai ser de avaliação para vocês, tá bom? Então vamos lá. Então esse foi o trabalho de ciências, e artes também. Então o valor vai ter um valor para ciências e valor para artes.
Tia, mas vai ser dividido esse valor? Não, vai ter um valor para ciências e uma outra avaliação para arte. O que é importante? Eu sei que a gente está em casa, que de repente a mãe está ouvindo aí com o filho, mas dá essa oportunidade, dá a oportunidade dele fazer. Tá com tempo, vamos fazer isso com calma, tá bom? Então, vamos lá. Aí a gente vai para o trabalho de História e Geografia, tá? O trabalho de História e Geografia é para criar um informativo sobre os hábitos de higiene e cuidados necessários para combater o coronavírus em nossa cidade, tá? A gente trabalhou em História e Geografia, estava trabalhando, né, bairro, cidade, né? E aí, já que a gente está vivendo tudo isso, vamos aproveitar as notícias e tudo mais para criar um informativo para as pessoas de como se cuidar para evitar essa proliferação desse vírus pela nossa cidade, pelo nosso país, tá? O que vocês vão utilizar? Vocês podem fazer em folha de papel ao maço, já que eles não tem como sair. Não tem problema, usa folha de fichário, tá? Faz a folha de fichário. É importante ter uma capa, aí essa capa vai ser de folha ofício, folha branca, tá? E, tia, não tem folha de ofício. Faz então com a mesma folha do fichário, não tem problema. Aí nessa capa, a gente vai colocar lá, prevenção, como prevenir o coronavírus, né? O título, tá? Aí embaixo, lá no cantinho, com capricho, vai colocar o seu nome, sua turma, tá? O nome da professora, tá bom? Dentro, você vai escrever o que você está fazendo, na verdade, né? Você está vivenciando isso. O que você está fazendo para prevenir essa proliferação do vírus na cidade? Então aí, já que já falou até em outros vídeos, lavar as mãos, o uso do álcool em gel, né? Esse momento que todos estão em casa, evitando o convívio social, né? Tudo isso que a gente está vivendo, vocês vão escrever, então vocês podem fazer uma frase, faz um retângulo e faz o desenho. Já que eles posso fazer esse retângulo numa folha em branco para esse desenho ficar bem bonito e colar? Pode. Já, Cris, posso utilizar uma imagem que meu pai compra jornal ou minha mãe comprou uma revista e tá lá e eu posso colocar? Pode, tá bom? Então, esse é o trabalho que vai valer ponto para História e Geografia, tá combinado? Então, o que é? Vou repetir. Tema, título. Como prevenir o coronavírus. Põe lá a sua identificação no final da folha da capa. Essa capa, preferencialmente de folha de ofício branca. Se não tiver, vai fazer na folha de fichário. Vai tirar ponto por causa disso, professora? Claro que não. Você está claro com o que eu estou pedindo. Dentro você vai escrever como você está fazendo, na verdade, para se prevenir, né? O que a gente está fazendo para não haver a proliferação desse vírus na cidade, tá? Cada um fazendo a sua parte. Fez isso, é o trabalho de História e Geografia. Valor, a princípio, que já estava lá, o que foi no bilhete, mas podendo haver mudanças, tá bom? Mas aí já vai estar pronto, já vai deixar em casa o dia que eu pedir, ó. Se eu pedir pro dia seguinte, já tá pronto, porque eu já tô pedindo hoje, tá combinado? Vamos lá. Agora o trabalho de português, que vai ser um trabalho que vai servir para português e religião. Então preste atenção, tá? Vamos lá. Vai ser uma produção de texto. Então preste atenção, porque a tia Cris vai lembrar de algumas coisas que a gente já conversou sobre produção de texto, tá? A princípio, para que a gente consiga organizar esse texto, a gente precisa ter o início, meio e fim. Então, a gente vai procurar fazer nessa redação, nesse texto, 3 parágrafos. Um com a introdução, o outro com o meio, desenvolvimento, e outro finalizando. Agora, preste atenção no tema que a gente vai falar, tá? Imagine que você é um super-herói, uma super-heroína. E com seus poderes vai conseguir destruir o vírus e fazer que tudo volte ao normal, tá? E aí você vai criar uma redação em cima disso. Você vai criar um título. Então, vocês já fizeram o diário, a turma da tia Cris tinha feito aquele diário do super-herói, né? Lembra? Imagina que você é um super-herói, né? Acredito que, de repente, a tia Luciana também já deu. E aí você tinha que imaginar que você é um super-herói. Você vai imaginar que você é um super-herói. Então, eu posso colocar Super Tia Cris contra o coronavírus,
por exemplo, tá? Super Maria, tem um monte de Maria, né? Tá? Tô com tanta saudade de todos vocês. Super Maria contra o coronavírus, né? Então, Super Pedro contra o coronavírus, né? E aí, ou outros, não tem que ser esse, tá? E aí você vai pensar num título. E aí no primeiro parágrafo, que pode ser até mais de um, mas é só para você pensar que a gente precisa ter início, meio e fim, tá? Lembrando que o parágrafo, ele vai iniciar, você tem a margem do seu caderno, alguns não tem a linha, mas a linha, ela não começa coladinha. Então, dá o espaço que a gente pediu, que a gente já explicou, dá o espaço, marca lá com o dedinho, porque tem gente que não consegue ter a noção e faz muito coladinho. Então, dá o espaço e começa. Nesse primeiro parágrafo, você vai escrever quem é você. Então, você vai se identificar, olha, eu sou, por exemplo, tá? Eu sou a super tia Cris, eu tenho superpoderes da limpeza. E aí, por exemplo, cada um vai ter o seu superpoder para poder combater. Eu quero muita criatividade, tá? E aí você vai escrever os superpoderes que você tem, tá? E vai escrever também como você descobriu esse super vilão, né? O Corona. O super vilão é o Corona, né? E aí você vai escrever como você descobriu ele. Quando é que ele apareceu? Escreve aí, certo? No segundo parágrafo, mas aí pode ter outras partes, mas é só para você entender que precisa ter um meio. No meio da sua redação, do seu texto, você vai escrever o que você fez para conseguir destruir esse vírus. Qual foi a arma que você usou? Você usou super produtos de limpeza? Você usou muito amor e união? O que você usou? Né? Qual foi o seu superpoder? O que você usou para poder acabar com o vírus? Porque esse texto aí, você já destruiu, já acabou esse vírus. Você vai destruir aí, tá? E para poder salvar o mundo. Porque você não vai salvar só o Rio de Janeiro, você vai salvar o planeta, tá? E o terceiro parágrafo, a gente vai estar finalizando, lembrando, mais uma vez, que não é obrigado a ter apenas 3 parágrafos, tá? Quando eu falo, eu quero que você lembre que a cada parágrafo eu dou um espaço da margem, eu estou iniciando, eu estou falando, mudando o assunto, estou dentro do tema, mas mudando o assunto. Na redação, no texto, eu não pulo linha, tá combinado? Vamos imaginar que você vai usar um diálogo, lembra que a tia Cris já explicou do diálogo? E o Corona falou, lembra, 2 pontos, vai para a linha de baixo, usa o travessão antes da fala do personagem, tá bom? Tia, não quero fazer com diálogo, não tem problema, mas se for utilizar, lembra desses detalhes, tá bom? O terceiro parágrafo é como a cidade e as pessoas ficaram depois que tudo passou, porque no nosso texto tudo vai ser resolvido. E vocês que vão imaginar como isso vai ser solucionado. E é aí que entra a religião, tá? E é aí que eu quero que vocês estejam com a família de vocês e pensem como as pessoas saíram de tudo isso que a gente está vivendo. Pensa, será que as pessoas ficaram mais unidas? Será que está sendo bom a gente ficar em casa junto com a mãe, com o pai, que às vezes trabalhava o dia todo e não ficava com a gente? Não porque não queria, mas porque precisa trabalhar? Será que foi legal porque as pessoas descobriram que para salvar o mundo elas precisavam ficar mais unidas, mais juntas, colaborar com o vizinho que era mais jovem, ia no mercado para o vizinho que era mais velho, que você ficou mais solidário? Olha, isso é tão importante, porque tudo que a gente passa de difícil, né, tem um propósito. Eu sempre converso com vocês. Nada acontece por acaso, tudo tem um propósito. E a gente tem que tirar sempre uma lição boa pra gente, certo? Quando a gente cai, é porque a gente aprendeu que de repente se passar por ali eu tenho que ter mais cuidado, né? Se eu brigo com um amigo, né, e aí de repente ele falou alguma coisa que me deixou triste, qual a lição boa que eu tiro disso, tia Cris? Eu tiro que eu tenho que aprender a como lidar com o meu amigo, né? Eu tenho que aprender a perdoar ele tem que aprender a me perdoar. Então, assim, de todas as situações ruins que muitas vezes a gente vive, né? A gente tem que sempre ver o lado positivo,
né? Se alguém briga com a gente, ou se alguém reclama da gente, ou fala alguma coisa, a gente tem que pensar, poxa, se reclamou com a gente é porque teve um motivo. O que eu posso fazer para ser melhor? Né? Então a gente tem que pensar assim, nesse último parágrafo, vocês vão falar, e as pessoas, depois que tudo isso aconteceu, ficaram como? Mais unidas, solidárias, né? Quando o outro estava passando por um momento difícil, o outro foi lá e ajudou. Então, assim, esse último parágrafo é muito importante, tá? Vocês podem tentar fazer essa redação, né, sozinhos. Aí depois que vocês fizerem sozinhos, vocês podem mostrar para o responsável de vocês, né? E aí perguntar o que mais que a gente poderia mudar. Vocês podem pedir uma ajuda, tá? Mas é importante que vocês caprichem na letra, não esqueçam dos parágrafos. No meio da redação, não pula a linha, tá bom? Não esquece. Atenção às pontuações, início de frase com letra maiúscula, muito bem. Finais de frases, tem o ponto final, dependendo do tipo de frase, se for exclamativa vai ter ponto de exclamação, se for uma pergunta, ponto de interrogação. Então presta bem atenção e capricha, tá bom? Essa redação é um trabalho de português e religião, então eu vou pedir que vocês façam também na folha de fichário, tá bom? Então vocês vão fazer na folha de fichário. Tia Cris, eu tenho folha de papel ao maço em casa, posso fazer? Pode fazer. Ou então aproveita a folha de fichário que você já tem. Tá combinado? Então esse aí é o trabalho de português e religião. E a gente vai prestar bastante atenção nessa conclusão desse texto para a religião, que é o quê? É tudo aquilo que a gente está aprendendo com todo esse momento difícil que a gente está vivendo agora, tá bom? Porque nada é por acaso e a gente precisa aprender, né, a tirar boas lições, né, de tudo que a gente passa, tá bom? Então vamos lá. Matemática não vai ter trabalho, mas eu quero lembrar para vocês que que vocês continuem treinando os cálculos de adição e subtração. Pode usar os cálculos que já tem no caderno de vocês. Pode pegar o Armifetui, por exemplo, passa numa folhinha à parte, vocês montam, fazem a conta e vocês podem conferir. Vai treinando as contas de adição e subtração, porque provavelmente no nosso retorno a gente vai ter esse teste de cálculos, tá? Que também não é nada muito difícil. São contas de adição e subtração bem parecidas com as que estão no caderno. Então vocês já podem ir treinando para quando a gente retornar fazer esse trabalho, tá bom? Aproveita o final de semana para adiantar tudinho, tá? Espero que vocês estejam aproveitando as aulas, tá? Quero dizer mais uma vez que eu tô morrendo de saudade de vocês, muita mesmo, tá? E já a gente vai estar junto, tá bom? Eu nem falo muito, porque tia Cris é chorona e eu tô com muita saudade de vocês, de verdade. Então estudem muito, façam tudo direitinho. Cada exercício, cada atividade no seu dia, tá bom, pessoal? Para poder não ficar sobrando nem faltando. O link foi lá pro canal da Tia Cris, que é onde vocês estão vendo, e aí vocês façam cada um num dia, sigam uma rotina, tá bom? Beijo, amo vocês, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem colocar lá ou mandar no Google Classroom, que a Luciana, ela já colocou, eu tô tentando entrar também, e lá vocês podem colocar algumas perguntas. E aí a gente vai ajudando vocês também, tá bom? Beijo!